Vamos para o começo falar um pouquinho da defesa, ali dessas linhas de impedimento. Ontem a gente chegou até a comentar, só para trazer o número também, foram 6 impedimentos do Ceará. Então, foi realmente um, um número expressivo, né? Dá para se dizer assim. A gente separou essa imagem. Cara, assim, infelizmente, a gente não pode trazer os vídeos, porque eu já estava preocupado em fazer 10 minutos de vídeo, porque a quantidade de lance que eu tenho anotado aqui, o tempo no celular, não tá de brincadeira. E assim, a gente viu esse recorrente, e ontem eu até fiquei na dúvida, porque do estádio é mais difícil de saber se havia intenção do Náutico em deixar o Ceará impedimento. E revendo o jogo, assim, com certeza tinha essa intenção. O Náutico arrumou uma maneira de proteger o espaço entre o zagueiro e o seu goleiro, deixando o adversário em impedimento. Então, a gente viu aí Ryan. Ryan era meio que o controlador dessa linha, porque a gente Cláudio até falou, não foi, Cláudio, que não sabia se realmente era mérito ou se ele estava só desligado e conseguiu corrigir o erro. Só que, cara, isso aconteceu muitas vezes. E qual é a minha explicação para isso? Léo Couto, ele é o zagueiro que salta. Ele tem muito mais facilidade em fazer a pressão no cara que está ali na entrelinhas, que está com a bola. Então, ele faz mais esse movimento de sair. E Ryan, naturalmente, não vai sair junto com o Léo Couto todas as vezes. Então, ele realmente vai ter esse posicionamento um pouquinho mais atrás e ficava muito ligado no momento em que ele tinha que sair. Esse movimento que a gente está vendo aí, dele dando um pulinho no momento do passe para deixar o jogador do Ceará impedido, aconteceu algumas vezes durante o jogo. Eu achei que de forma completamente intencional, e eu acho que foi um dos pilares para o Náutico se sair tão bem defensivamente. E aí, um desses pilares, eu vou comentar um pouquinho. Para mim, foram 3. Assim, 3 principais, obviamente. Tem muita outra coisa envolvida, mas vou comentar sobre 3. E aí, é essa linha de impedimento causada por Ryan, na maioria das vezes, com muita concentração, com inteligência fazendo essas jogadas. Para mim, a outra é a quantidade de corte e de interceptações que Léo Couto faz na partida. Quando essa bola, às vezes, tinha condição, ele conseguiu muito bem fazer alguns cortes de cabeça, algumas vezes com o pé também, mas eu acho que fica mais na minha cabeça os que ele corta por cima. Ele vai muito bem nesse quesito. Ele tem 5 interceptações durante a partida, e eu acho que foram fundamentais para o Náutico não levar tantas bolas nas costas também, porque, ao contrário das outras, esses lances não estavam em impedimento. Eu tenho até aqui o número de duelos aéreos. De Léo, ele ganhou 100% dos duelos aéreos. Então, assim, foi nesse quesito aí muito bom, realmente. E impediu o Ceará também de chegar algumas vezes que poderia ter um potencial risco. E, para mim, o outro foi a cobertura que Souza fez. Souza, nesse jogo, ele, durante boa parte do tempo, ele jogou um pouco entre os zagueiros também, na saída de bola. E eu acho que, dessa vez, ele teve uma leitura muito boa em questão de cobertura. Então, a gente via muitas vezes, principalmente do lado direito, né? Que do lado direito do Ceará, o ataque deles, do nosso lado esquerdo, a gente via um espaço entre Ryan e Léo Couto, e Souza conseguiu interceptar passes ali, algumas vezes, assim, de maneira bem sólida, sabe? De maneira limpa, chegando com tranquilidade, e matou um problema que a gente teve nos últimos jogos, que foi a cobertura de Ryan e Léo Couto, que a gente até mostrou aqui, trouxe vídeo para falar sobre isso. Então, eu acredito muito que esses 3 pilares fizeram o Náutico ir bem na parte defensiva. Obviamente, assim, eu estou falando só da linha de zaga, né? Porque talvez o principal, eu não tenha falado, que seja a marcação no meio de campo, que impede o Ceará até de chegar nessa parte do campo. Mas isso aí vai ser outro tema, então a gente está dividindo aí por setor para ficar um programa redondinho. João, ontem eu ainda fiquei. Agora... Só desculpa, Daniel, rapidamente. Ontem eu ainda fiquei assim.
considerei uma partida boa, mas eu até falei eu vou segurar um pouco para ver mais da zaga, para ver se vai haver uma consistência, né? Mas esse ponto aí de Souza eu acho que foi importantíssimo. Ele vindo mais para próximo dos zagueiros, dessa sustentação, mas na parte individual eles conseguiram neutralizar, os zagueiros no caso, né? Léo Couto, principalmente, eu até achei Léo Couto melhor do que Ryan. Ryan ter essa parte tática aí, dessa visão, dessa inteligência de fazer bem a linha. Teve até uma tweetada de Camila Souza durante o jogo que Marquinhos chama muito Léo Couto para fazer a linha de impedimento certinha. Então, Caio é um jogador, obviamente, muito mais experiente, já é um jogador formado, Léo Couto, até pelo nível de competitividade que ele veio, né? Então, talvez ainda tenha precisa amadurecer nisso. Ryan teve essa movimentação desse lance nesse jogo, mas Léo Couto se sobressaiu na parte física, principalmente, e nesses ganhos, nesse duelo, como o João trouxe, né? Então, acho que eu falei um pouco menos ontem da dupla de zaga, mas acho que merece elogio e torcer para que tenha continuidade. Isso não impede, isso não anula a necessidade de reforço para a zaga, mas é importante que eles tenham feito esse bom jogo. Justamente. E isso aqui é um programa muito de análise do jogo, né? A gente faz análise do jogo, obviamente que tem contexto, mas eu acho que isso acontece muito mais no pós-jogo. Acho que aqui a gente tem que focar no que aconteceu no jogo e aí seguir. Não é por isso, não é porque a gente vai elogiar aqui um jogador que, tipo, apaga tudo. Eu acho que é muito longe disso. Mas aí a gente não vai ver uma partida boa também e não mostrar porque por qualquer outra coisa. Brigar contra os fatos, né? Brigar contra a imagem. E aí tem um ponto. Essa estratégia, né, adotada por Marquinhos de explorar mais a linha de impedimento, de não ser algo ocasional, realmente era uma intenção. Tudo bem, é de fato uma estratégia, mas, meu amigo, ele dá muito frio na barriga, viu? Não tem condição não, velho. É de deixar qualquer um com o coração na boca por várias vezes ao longo do jogo, velho. Era a bola nas costas da defesa, né? Claro, pelo que vocês estão explicando. Intencional, era todo mundo virando a cara pro bandeirinha, velho. Rezando, pedindo a Deus que fosse anulado. Mas lance, é um risco, né, velho? É um risco, assim. Não, veja, porque esse lance aí é um lance, meu irmão, um bandeirinha mais ou menos, a gente tinha tomado gol e, velho, ia estar impedimento e ia fazer o quê? Aconteceu isso ontem, eu vi até um comentário parecido no jogo do Sport. Só desculpa, Daniel, antes, porque o Daniel queria falar, mas o gol do Ferroviário, não sei se estava impedido, eu vi um torcedor dizendo assim, aparenta o jogador do Ferroviário está impedido. E aí, Cariús, que faz a linha de impedimento, acaba sendo criticado pelo erro. Só que ele fez a linha de impedimento certinha, junto com outro defensor do Sport, mas eu não tenho certeza se estava impedido, não, mas eu vi um torcedor do Sport comentando isso no Twitter. E acaba que é isso. Ryan podia estar sendo criticado hoje por não ter tomado o gol por culpa dele, quando ele poderia estar colocando o jogador do Ceará em impedimento e o bandeirinha não ter marcado o impedimento. Sem VAR, tem esse risco grande, mas, obviamente, foi uma estratégia dentro do que Marquinhos observou do Ceará. E a maior vítima desse esquema de Marquinhos Santos de impedimento foi Pedro Henrique. Pedro Henrique do Ceará, dos 6 impedimentos do Ceará, 5 foram do Pedro Henrique. Assim, se o número de impedimento, que já é alto, já surpreende, um atleta ter 5 é uma coisa assim, absurda. E complementando o que Renato falou, é o custo dessa tática. Toda forma de jogar tem suas consequências, tem seu custo. Por exemplo, se o Náutico não fosse jogar nesse esquema, se não fosse subir as linhas, ia ficar. Se os zagueiros não subissem junto com os meios, ia ficar aquele buraco no meio-campo e o zagueiro exposto. Então, colocando na balança e vendo o resultado do jogo, vale muito mais a pena jogar dessa forma, onde a linha de impedimento, pelo menos nessa partida, teve sucesso, do que da forma que vinha jogando, totalmente exposto. Então, meio que Marquinhos Santos conseguiu neutralizar mais de um problema com o esquema, e é óbvio, vai ter jogo que não vai dar certo. É óbvio que pode acontecer, como o Cláudio falou, de ter um lance que vai ser dúvida para o bandeirinha, mas aí o bandeirinha marcar, ou então um gol ser validado por centímetros, pode acontecer. Mas é o risco. E agora, nesse momento, após o jogo do Ceará, a gente está com um saldo positivo nessa questão. E aí, isso aí talvez possa nem ser repetido, tá? Esse jogo de linha de impedimento talvez possa ter sido para um jogo específico do Ceará, porque se a gente parar para pensar ali, Pedro Henrique
e Ailon, que foram os que mais sofreram com isso, eles têm uma característica mais móvel, de mais ataque em velocidade. Então, talvez, com outra característica de ataque, o Náutico nem utilize muito essa estratégia. Então, a gente vai ter que aí acompanhar, vendo nos últimos jogos, nos próximos jogos, para ver se vai se repetir isso ou não. Então, a gente pode até estar sofrendo um pouquinho por antecipação aí de projetar essa linha de impedimento para próximos jogos, e talvez tenha sido alguma coisa situacional. Vamos avançar mais um pouquinho no campo. Acho que falar um pouquinho aí sobre esse meio campo do Náutico, sobre a estratégia aí que a gente teve de jogadores que se doaram pra caramba. Assim, o Náutico conseguiu marcar muito bem o Ceará, com muita imposição física. O Náutico repetiu a escalação, né? Repetiu a escalação, repetiu a formação, no caso, jogando ali no 4-3-1-2, ou o contrário também, se você quiser, 4-1-3-2, tanto faz. O losango, o famoso losango, com Auremi e Marco Antônio fazendo as pontas laterais, né? E necessitaram de muito esforço físico, porque eles chegaram assim na marcação pela lateral diversas vezes. Assim. Auremi que Marco Antônio correram, não foi brincadeira. Achei 2 partidas boas. Souza também, tem as críticas de algumas pessoas. Eu acho que é muito mais porque o que ele erra irrita muito, mas eu não acho que tenha sido uma partida de grandes erros de Souza. E aí, para falar um pouquinho do Náutico assim, mais em geral, o Náutico pressionou demais o Ceará nesse... Se você cortar aí o meio campo, realmente ali, você traçar uma linha que pegue essa parte do meio de campo, ali foi o momento de mais pressão do Náutico. O Náutico não marcava tanto em cima, não marcava tanto os zagueiros, goleiros do Ceará. Às vezes acontecia, mas não era muito. Porém, quando essa bola ela chegava ali, né, no meio, o Náutico pressionava muito, assim, de forma arrebatadora. Assim, o Náutico conseguiu muitas chances de gol, saindo de roubada de bola daí. Aí chegava num contra-ataque, numa transição, e conseguia chegar, ter uma oportunidade ali de gol. A gente está vendo um lance que o Náutico faz uma superioridade ali de 4-2, se você pensar ali no centro de jogo, e o Náutico vai encurralar, literalmente, o portador da bola, vai ficar essa bola para o Náutico, e o Náutico rapidamente vai ter até outra imagem aí, quando a gente for falar de lateral, que é uma consequência dessa, que o Náutico vai roubar essa bola, Souza vai girar o jogo, e aí a bola vai acabar no ataque com o Marcos Ítalo chegando para fazer um cruzamento. E esse lance, infelizmente a gente não pode ter o vídeo, né? Mas esse lance é aquele que Paulo Sérgio perde o gol ali, que ele chega imprensado com o zagueiro e quase na pequena área. Então, uma roubada de bola que causou um lance de muito perigo e que se repetiu durante o jogo, se estrangular o Ceará em um local do campo. Acho que funcionou muito bem isso. Tanto é que a gente fala de quase todos os meio-campistas de maneira muito positiva. Patrick Alan também, que foi o que eu não comentei por não ser o volante, né? Ajudou demais o jogo. Eu falei que eu esperava um pouco mais dele. Eu acho que mais questão ofensiva mesmo, de chute de fora da área e tal, apesar que ele tenha colocado a bola na trave. Mas ele ajudou demais na circulação da bola do meio de campo ontem. Eu mudei um pouco minha percepção para cima dos zagueiros, né, de ontem para hoje, e de Patrick Alan também, sabia? Eu tinha achado que ele tinha ido bem, mas aí, vendo os melhores momentos com mais calma, não consegui ver o jogo completo, mas vi melhores momentos, assim, alguns melhores momentos diferentes, né, de 2 transmissões diferentes. E, velho, a minha percepção do Patrick Alan mudou, porque ele foi muito bem. Eu até no 45 tinha colocado, ele tem análise, o verde, 45 minutos, tinha colocado o verde clarinho, né, para os melhores, tinha botado Luiz Paulo Sérgio e Auremi, e Patrick Alan tinha colocado verde música, era um segundo patamar ali. Mas depois do melhor momento ali era verde claro ali. Ele foi um dos melhores em campo, jogou muita bola, assim. É curioso que do campo eu tive uma percepção de um bom jogo, mas não tão bom quanto vendo com calma depois os melhores momentos. Para mim também mudou demais a minha percepção, assim. Foi, com certeza, um dos melhores em campo. Deixou o Paulo Sérgio na cara do gol.
num lance que Paulo Sérgio fura, botou a bola na trave. Teve outros lances também de perigo que ele criou. Então, jogou bola pra caramba. Então, fazendo aqui até um meia-culpa, né, do pós-jogo de ontem. E, meu amigo, se ele entregar mais que isso, a gente vai estar servido pra caramba de meia, viu? Porque ele vai jogar muita bola. Então, assim, uma partida individualmente muito boa dos quatro. Vou citar um pouquinho mais de Auremi também, que eu achei um monstro em jogo, assim, defensivamente, experiência. A pausa no meio campo é muito importante. E eu acho que a Auremi trouxe um pouquinho dessa pausa. E pausa não é lentidão, é saber esperar a melhor hora para criar uma alternativa. É saber esperar, por aqui está fechado, não adianta, vamos circular. E isso faltou muito no Náutico nos últimos jogos. Parecia que o Náutico circulava o jogo meio que sem saber por quê, sabe? Era tipo, não vou cruzar agora não, vou mudar de lado. E aí mudava de lado rapidamente, às vezes demorava, às vezes era rápido, mas chegava do outro lado e talvez tivesse a mesma situação que estava antes e o Náutico só cruzava a bola. Então, não tinha muito critério nesse momento de circulação. Eu achei completamente diferente ontem. O Náutico cruzou muito menos, cruzou com muito mais critério. O Náutico teve muitas chances de gol advindo de cruzamento por cima, não foi tão bem. Mezenga faz muita falta nesse duelo, né? E a gente estava também, querendo ou não, enfrentando um time de Série A que se colocou ofensivamente, defensivamente dentro da área muito bem por cima, mas a gente teve muito mais critério. Tinha lance que a gente circulava a bola 3 vezes, pô. Pega, bota para um lado, aqui está fechado, vou para o outro, está fechado de novo, eu não vou tentar, eu vou circular novamente. O Náutico conseguiu fazer isso com muita calma, com muita tranquilidade, e é aí que saem as jogadas de perigo, né? O Náutico tem que saber o porquê está girando a bola. Não é só girar, não é só tirar a bola e colocar em outro corredor e beleza, vamos ver o que dá aqui. É ter a noção de que, agora está fechado, vamos pelo outro. E aí, fazendo isso com tranquilidade, o Náutico conseguiu ter um domínio gigante do jogo. E aí... Foi o toque de experiência, né, que faltava, né, Daniel? No meio campo, né? No meio campo. Isso que eu ia falar de Auremi. A gente fez análise de Auremi no Scout, e aí eu vou explicar vocês a diferença da análise do que ele está jogando hoje. A função de Auremi na Chapecoense era totalmente diferente da função que ele tem hoje, tá? Não é porque a gente analisou o Auremi e disse, mas o Auremi tem esse ponto aqui. Cara, a função que ele faz no Náutico hoje é totalmente diferente do que ele faz na Chapecoense. Totalmente diferente. Foi bom ter enxergado isso, porque na função que ele vinha fazendo na Chapecoense é a função que Souza faz hoje. A Auremi, para mim, foi um dos destaques do meio campo ao lado de Souza. Ainda bota o Souza um pouco acima, mas a habilidade de Auremi, e não só a questão de técnica, como o João falou, a questão de experiência, de saber quando carregar a bola, de saber calmar o jogo, que era algo que a gente elogiou em Renato Alves no primeiro jogo contra o Petrolina. Por poucos minutos ali de Renato Alves, a gente disse, Renato Alves está tentando fazer isso, está tentando pausar o meio campo, jogar com mais calma, fazer uma troca de passes. Eu usei até esse mesmo termo de saber que ali por esse lado não dá e tentar jogar pelo outro lado. E assim, a baita partida de Auremi, mas eu acho que o meu principal destaque nesse meio campo vai para Souza. Eu até estranhei algumas pessoas falando falando assim, meio mal assim do Souza. Ele dividiu Souza. Opiniões, né, Daniel? Sim, eu até estranhei isso. É muito louco quando a gente vê isso. Mas eu acabei de pegar um dado aqui, por exemplo. A gente falou da importância do Souza defensivamente, a questão da cobertura. Mas Souza teve um impacto muito alto ofensivamente. Souza, ele foi o 4º jogador do Náutico com mais impacto ofensivo na partida. À frente até de Patrick Alain. Paulo Sérgio ficou em primeiro, Samuel em segundo e Luiz Paulo em terceiro. E aí, em seguida, vem Souza. Souza foi um cara que deu 3 passes para finalizações e teve 18 ações no terço final. Então, assim, foi um volante que não se limitou só à parte defensiva. Ele teve seus duelos defensivos, teve até duelos aéreos que teve um bom aproveitamento. E em questão de interceptação, de corte, para mim, ele fez uma baita partida.
E aí, eu entendo também o torcedor, essa divisão de opiniões, mas para mim, cara, foi uma partidaça de Souza. E entre os 3 volantes, para mim, eu acho que o Souza foi o que mais me agradou. Tem um ponto, rapidamente, só, Renato, que o Euzi até falou aqui, ó. Temos que jogar sempre com 3 volantes enquanto nossa zaga for essa. Aí eles que é o tripé que sustenta essa zaga frágil. E eu até falei na terça-feira no pré-jogo, né, quando eu defendi a escalação com Auremi, Souza e Marco Antônio, que o torcedor muitas vezes, 3 volantes tá recuado, é um time retrancado, 3 zagueiros retrancados. Eu falei, velho, não é assim. Aí eu bato muito nessa tecla de que a formação inicial, ter 3 zagueiros não significa ser defensivo, ter 3 volantes não significa ser defensivo. Tanto que a melhor partida ofensiva de qualidade de produção do jogo foi com 3 volantes. A qualidade que o Náutico cria chance clara de gol foi com 3 volantes. Foi com o Auremi virando o jogo, dando liberdade para os laterais, Paulo Sérgio Samuel criando, Patrick Elan também chegando bem no ataque. Então, não se apegue a escapar. 3 volantes e treinador é retranqueiro. O Náutico defendeu bem e atacou muito bem também. É diferente. Pode ser que seja, né? Oi? Pode ser que seja, mesmo. Pode ser que seja, mas não necessariamente. Tipo, entrou a escalação, é retranqueiro. Não é também. Isso. A função do jogador é que vai definir. Pô, Auremi, onde é que a Auremi tá nesse lance? A Auremi tá lá na frente, voltando para marcar. E Luiz Paulo fechando com acho que é Souza, né? Souza e Marco Antônio estão mais próximos ali. Então, não tudo depende mais da função do que simplesmente botou um volante aí, o time vai ser defensivo. Daqui a pouco pode ter um Henderson também, que é pode ser chamado de volante, mas chama mais de meio campista, né, hoje em dia, que é um jogador que chega muito bem no ataque também. Então, depende muito da função e da característica do jogador. Exatamente. E o Henderson pode ajudar muito. Então. Foi mal, Renato. A gente chegou a fazer mercado de Henderson, a gente chegou a fazer programa mercado de Henderson. Fez não. Não. Se tiver tempo, a gente tenta fazer na próxima semana. As janelas estão curtíssimas. Tá meio complicado. Mas vamos começar então. Vamos falar dos laterais, João? Deixa eu só falar um pouquinho. Pode complementar o que você estava falando. Cláudio tocou e um Henderson. E aí me veio na mente um negócio que eu estava pensando. Que, rapaz, ele vai ajudar muito, viu? Porque é um jogador de construção, é um jogador que tem aquela pausa que eu comentei, ao mesmo tempo que ele imprime velocidade do jogo a partir da construção. E aí me vem, assim, muito que o Náutico, tem 2 times jogando no Náutico. O lado esquerdo e o lado direito. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. O lado esquerdo do Náutico é um lado completamente de apoio, de troca de passe, de habilidade curto, que chega nos cruzamentos a partir de jogadas trabalhadas, a partir de aproximação. Você vai para o lado direito, é completamente diferente, velho. Assim, não que um seja melhor que o outro, é que o Náutico é um time do lado esquerdo, quando ele vai para o direito, é um time de bola longa, que chega rápido, de muita profundidade. Às vezes tem Samuel, Marco Antônio e Marcos Ítalo correndo para o mesmo setor do campo. Porque assim, está todo mundo querendo atacar o espaço e ataca esse espaço de maneira muito rápida, assim, até causando, às vezes, muita surpresa nos adversários. E aí, tanto é que Marco Antônio tem uma taxa muito alta de cruzamento para o jogo. Ele vem tendo muitos cruzamentos, fazendo isso muito por atacar aquele lado de campo. Então, isso é uma coisa que eu acho muito engraçado do Náutico, essa separação dos 2 lados. E talvez o Henderson, pelo aquele lado direito, talvez seja um pouquinho de mudança de característica que possa casar bem. E aí você deixar esses ataques à profundidade muito para o Marcos Ítalo e para o Samuel. É uma aposta que eu faço aí. Uma aposta difícil, né? Porque Marco Antônio nem vem jogando mal. O Marco Antônio é um cara que é querido, assim. Mas eu não duvido essa vaga aí ser de um Henderson a partir de alguns jogos, não. Marco Antônio, mas veja, o que vocês acharam de Marco Antônio ontem? Você acha que ele foi muito abaixo? Foi abaixo? Foi normal? O que vocês acharam? Digam aí. Eu acho que ele é o pior do meio, mas isso não fala muito. Porque eu acho que os 3 foram muito bem. Mas Marco Antônio ele ajuda muito na pressão, né? Ele tem 4 roubadas de bola, 3 são no campo do ataque do Ceará.
Então, assim, é um cara que tem um impacto dessa marcação, dessa pressão muito grande. Mas eu ainda acho, assim, um jogo bom dele, correu pra caramba, ajudou pra caramba, mas dos 4 do meio de campo, eu achei ele o menos bom, vamos falar assim. É porque a régua Eu acho que está tem um muito ponto alta, né? interessante. Acho que um ponto interessante. Não, Veja, pode eu acho que falar. tem um ponto interessante aí que é o seguinte: nessa característica do Náutico de ter de utilizar a Souza para dar uma maior proteção à zaga, eu acredito que a gente vive meio que tendo um pouco mais vulnerável ao nosso meio de campo. Porque eu não sei se eu vou conseguir explicar da melhor forma, mas assim, a gente tem Renato Alves machucado. A gente tem Souza, Auremir e Marco Antônio sendo utilizados como titulares. Precisa de outro. Precisa de um Anderson para fazer sombra, para estar disponível quando tiver alguém suspenso. Então, assim, eu acho que pode haver essa briga boa, né? E Marco Antônio, eu acredito que ele vai melhorar de rendimento, chegando ao nível do que ele estava na Série C. Eu acredito que ele ainda vai conseguir melhorar. Ontem, com a presença de Paulo Sérgio, a gente observou que com o Luiz Paulo, o negócio ali encaixou muito bem. Já conseguiram ter uma sintonia muito grande junto com o Patrick Alan. Talvez, no passar dos jogos, o Marco Antônio ele consiga também recuperar o bom futebol dele, né, que o credenciou a permanecer nessa temporada. Eu falei sobre isso no pré-jogo, sobre uma das fragilidades do Ceará ser esse corredor lateral e o meio espaço, né, que é um corredor entre o corredor central e o corredor lateral. Muitas vezes na partida passada acontecia do adversário do Ceará ter uma vantagem numérica nesse setor. Muito se dava também por ser uma formação um pouco mais fechada, o meio campo sempre ter que ir no balanço circulando a bola e o meio campo ter que acompanhar. Muitas vezes não conseguia acompanhar essa virada de jogo e havia esse combate direto, esse 1 contra 1 ou superioridade numérica do adversário. E foi o que aconteceu no jogo de ontem. Eu comentei aqui na hora da escalação, a gente aqui estava tentando cravar qual era a escalação, e eu citei, tem que ser Marcos Ítalo e Luiz Paulo. Até levantou a dúvida, né, sobre se podia ser Igor Fernandes, tal, mas o Luiz Paulo mostrou seu ponto forte. Luiz Paulo fez uma partida sensacional. Concordei até também com o voto de Renato sobre ter sido o melhor em campo. Uma partida incrível de Luiz Paulo. O Náutico soube aproveitar essa deficiência do Ceará. O melhor jogo dele, olha, foi o melhor jogo dele desde que ele chegou no Náutico. De cabeça, sim, vamos dizer que foi. Eu não vou conseguir lembrar de todos agora, mas realmente foi assim, incrível. Foi um dado que eu citei agora há pouco também. Vou até dar os créditos, tá? Foi um dado do Jogo em Números. Acabei de ver essa postagem, sensacional o trabalho dos caras, que Luiz Paulo foi o terceiro jogador com maior impacto ofensivo da partida. O que Luiz Paulo jogou, teve um lance que ele dribla o lateral do Ceará, que é simplesmente imoral. E assim, o Náutico soube aproveitar isso, e não só soube aproveitar na questão ofensiva, como na questão defensiva. Luiz Paulo e Marcos Ítalo davam tanto trabalho aos laterais do Ceará que eles não conseguiam fazer o que costumavam fazer nas partidas anteriores. De subir, de atacar, de incomodar. Foi um domínio total. Você pode ver pelo mapa de calor do Luiz Paulo, ele jogou praticamente ponta. Olha como está preenchida a parte ofensiva. Então, era o caminho que eu tinha chamado a atenção, que podia ser o caminho do Náutico para a partida. Esse espaço no corredor lateral e no meio espaço. E assim, o Náutico soube aproveitar muito bem. Mais um ponto que já elogiei, vou elogiar novamente. O Náutico soube estudar o adversário, o Marquinhos soube montar o time e deu no que deu. Uma partida assim, praticamente perfeita. E o caminho era esse, e o Náutico soube aproveitar. E eu espero que com os próximos adversários tenha esse mesmo nível de entendimento tático para o Náutico conseguir aproveitar esses pontos fracos. Ô, Daniel, aí só complementando, só para ilustrar também com números o que tu falou do Luiz Paulo, que realmente é porque eu não consegui não votar em Paulo Sérgio. Mas no primeiro tempo, quando acabou assim, eu falei que, o melhor do campo disparado é Luiz Paulo. Só que eu respeito muito quem faz gol. Aí isso pesa. Mas Luiz Paulo dando drible. Ontem ele tava
Ó, Dia de Pelé. dois chutes ao gol, 82% de passe certo, tentou 6 cruzamentos, acertou 2, foi uma taxa razoável ali, se você pegar os laterais, não é, porque cruzamento é difícil também, viu? A galera fala, meu Deus, errou muito, só que para você acertar 70% de cruzamento, você é um lateral da porra. Mas tentou 2 dribles, um deles humilhante, no lateral lá do Ceará, e aí ele acertou 100% dos dribles que tentou. Teve 5 duelos aéreos, ganhou os 5. 4 interceptações, foi o segundo da partida com mais interceptações, e ganhou 4 dos 5 duelos defensivos que teve. Então, assim, uma partida irretocável de Luiz Paulo, jogou muita bola, assim. Foi surpreendente porque, na verdade, ele já vinha jogando bem. Teve até uma desconfiança ali quando o Igor Fernandes entrou, que entrou muito bem também. E eu acho que isso deu uma acendida a mais no jogador, porque essa partida dele vai ser difícil ele fazer uma partida melhor, porque ele fez tudo que um lateral nessa função tem que fazer. E aí, falando também um pouquinho de Marcos Ítalo, a gente até comentou sobre ele ontem, né? E não tem nem tanta coisa a acrescentar, porque realmente é por aí mesmo a análise. É um cara que não é muito técnico, vai ter algumas dificuldades, vai dar uma irritadinha às vezes, só que a capacidade física que ele tem é um absurdo. Eu acho que Marcos Ítalo jogava 3 jogos seguidos. Deixava ele de lateral, se tivesse mais 2 peladas depois do jogo, ele ficava lá jogando, porque ele parece que não cansa. Teve uma hora que a câmera do Premiere, assim, o Premiere barrou a gente aqui, né? Não pode ter o vídeo, mas que transmissão, tava com saudade. Mas teve uma hora que focou em Marcos Ítalo e era 30 minutos do segundo tempo. E aí ele tá meio que amarrando a chuteira. Ele tava seco, pô. Tipo, o cara correu o jogo todo e ele não dava uma ofegada. Parecia que ele tava novo, assim, que não tinha acontecido nada, que ele tinha entrado naquele momento. Então é um cara que compensa demais no físico, ganhou a titularidade, assim, por muito. O Arnaldo não vai ver essa vaga aí de titular nesse ano, mas não. Enquanto o Marcos Ítalo estiver aí jogando, o Arnaldo tá no banco realmente, porque o impacto foi muito grande. E aí também trazendo um pouquinho do ponto que Daniel falou, de que os laterais ofensivamente ajudaram a defesa do Náutico. O Ceará, ele faz uma mudança ali no começo do segundo tempo, que é colocar 3 zagueiros. E aí, para mim, por 2 motivos. O primeiro deles é liberar os laterais. Dieguinho e Matheus Bahia são laterais ofensivos, então que teoricamente iriam ajudar no ataque. E aí você tirou um ponta, colocou um zagueiro para realmente trabalhar essa lateral. E para mim o segundo ponto é para proteger também de Samuel, porque Samuel estava tendo certa facilidade ali no arrasto pela lateral. Então eu acho que esses 2 pontos motivaram o Ceará a fazer essa alteração. E, velho, os caras não jogaram. Os laterais do Ceará não jogaram. Mesmo com mais liberdade, mesmo com mais apoio, não conseguiram desenvolver. Dieguinho, ele não chegava no fundo. Teve uma hora que Dieguinho até teve, quando o Léo Condé tira Marlon, Dieguinho vira um terceiro zagueiro também ali, ele substitui, ele fica um pouco mais atrás. Então, assim, o Náutico minou a estratégia ali de mudança do Ceará, porque realmente era um time muito ofensivo, que não se deixou abalar, que conseguiu manter bem protegidas suas linhas, proteger muito bem o seu gol. Então, assim, partida também retocável dos laterais, são um ponto fundamental desse sistema. Não tem como o Náutico jogar com esses 3 volantes, com esses 4 jogadores no meio, sem os laterais participarem ativamente da fase ofensiva. Não tem como. Se acontecer isso, o Náutico vai ser um time muito engessado. Mas, assim, conseguimos muito bem fazer isso. E aí estou ansioso para ver agora os próximos jogos, se a gente vai conseguir manter essa linha dos laterais subirem bastante, com o físico na marcação, assim, jogo impecável dos dois.
E só para complementar essa questão dos laterais, vou dar um exemplo em números do impacto que foi, por exemplo, o Marcos Ítalo no lateral esquerdo do Ceará. Foi o Nicolas, lateral esquerdo do Ceará, contra o Tirol, que foi o único jogo que o Ceará fez no ano. O Nicolas teve 56 ações com a bola. Contra o Náutico, ele teve 29. A quantidade de passes também caiu pela metade, praticamente. O Nicolas trocava 34 passes no jogo anterior e quando chegou contra o Náutico, trocou 18. Então, tipo, o Marcos Ítalo estava incomodando tanto o lateral esquerdo do Ceará que ele mal conseguia pegar na bola, mal conseguia fazer uma simples troca de passes. Então, foi perfeito esse ponto. O fato dos laterais do Náutico serem tão ofensivos, nesse contexto do jogo, onde o Ceará costuma liberar os laterais, fez ser mais uma camada de proteção aos zagueiros. A gente falou sobre o meio-campo que protegeu os zagueiros, os 3 volantes, mas os laterais foram essenciais para fazer essa cobertura também.